Começando a gravar, talvez tenhamos alguns colegas que não estiveram presentes no nosso primeiro encontro na semana passada, e mandaram e-mail depois ou solicitaram participação depois. Eu mandei os materiais. Todo mundo que está aqui tem os materiais. Eu acho que eu não sei se a Joana está aqui já. Sim, eu recebi, prof. Eu recebi também dessa vez agora. Deu certo. Tá. Então tá. Então, na semana passada, para o pessoal que não estava presente, eu mandei lá por e-mail também a gravação do nosso primeiro encontro. Nosso primeiro encontro, alguns se apresentaram, falaram sobre os seus interesses aqui no grupo de estudos, e eu apresentei uma proposta de cronograma. Nós vamos dar início a ele hoje, e ao final do encontro também eu vou destinar algum espaço para aqueles aí, novamente, aí, proporcionar na parte de discussões que eu vou passar a bola para vocês começarem a apresentação. Para aqueles que têm interesse aí, nós já temos algumas pessoas que se prontificaram. Mas, fundamentalmente, então, é uma tentativa nesse semestre, de alinhar as ideias de democracia, neoliberalismo e sofrimento psíquico, fundamentalmente, dialogando bastante com o que nós comentamos no semestre passado. O semestre passado era uma relação muito mais presente com a chamada dimensão do que eu chamei de fascismo de ontem, nazifascismo de ontem, nazifascismo de hoje. Essas percussões. Então, dialoga em grande medida com o que nós vimos no semestre passado, mas tem suas peculiaridades. Então, eu trouxe à tona, para nós começarmos a falar nesse semestre, esse texto da politóloga Wendy Brown, texto curto, mas que eu acho que traz ingredientes que nós vamos ver de forma mais aprofundada naquela obra lá que nós vamos ver a partir de semana que vem, começarmos a ver nas ruínas do neoliberalismo, um pouco mais denso, mas essas 12 páginas eu acho que traz para nós um horizonte interessante aqui para nós pensarmos. Então, eu vou tentar fazer uma abordagem sintética do texto. Eu sei que alguns leram, outros acabam não conseguindo ler durante a semana, acontece, então, mas viabiliza a participação, certo? Então, daqueles que leram e aqueles que não leram, fiquem à vontade aqui para, depois dessa exposição, a gente conseguir debater um pouco dentro das ideias centrais do que a Wendy Brown vai colocar. Então, nesse texto, traduzido em 2018, Hoje em Dia Somos Todos Democratas, ela começa a trabalhar uma marca do pensamento dela, bem presente nas obras dela, que é algo que para mim faz bastante sentido, né? Tentar expor a democracia como um significante vazio. O que ela quer dizer nesse breve texto e em outros textos dela, da democracia como um significante vazio? Ela vai trazer, em linhas gerais, que a democracia contemporânea, ela se coloca como um significante vazio exatamente porque ela é utilizada como uma terminologia tanto por intelectuais de diversas ideologias, de diversas matrizes ideológicas, tanto quanto governos que, na prática, se mostram muitas vezes como antidemocráticos ou não democráticos. Nós teremos exemplos atuais, seja no Brasil, no governo atual, seja no governo de Donald Trump dos Estados Unidos, seja governos que nós podemos citar, Israel, Polônia, Hungria, que são governos que se mostram como exemplos fortes de governos eleitos, portanto, contemplando essa dimensão da democracia, porém com movimentos claramente antidemocráticos, no sentido de se nós atribuirmos à democracia uma dimensão do que ela vem a significar em termos terminológicos. Mas, da metade para o fim do texto, eu vou antecipar essa discussão aqui, a Wendy Brown ela vai colocar
a ideia de democracia, né? Nós ocidentais nos orgulhamos tanto de termos pensado essa ideia de democracia, cujo berço da democracia seria Atenas, mais precisamente por volta do século 5, 6 antes de Cristo. A democracia foi criada para, em termos históricos, para proporcionar um horizonte político mais inclusivo em relação ao que nós chamávamos de leis de Drácon. Vocês já devem... é uma terminologia comum no direito, né? Leis draconianas. Eu sei que tem alguns que não são do direito, muitas vezes tem. Leis draconianas são, hoje em dia, aquilo que nós falamos até mesmo como para simbolizar leis que são duras demais. Então, as leis de Drácon, lá na Grécia Antiga, antes da democracia ateniense, eram legislações que privilegiavam donos de terras, que possibilitavam, por exemplo, o pagamento de dívidas ou criminalidades a partir da expropriação da terra. Então, e ela contemplava interesses de um grupo de pessoas, de uma elite muito significativa, e o que nós vemos é que quando nós começamos, o mundo ocidental aperfeiçoou a ideia de democracia em Atenas a partir de Péricles, Solon e Clístenes, né? No sentido de fragilizar essas leis draconianas e contemplarem a um número maior de pessoas a participação na política, a partir de deliberações. O que nós tínhamos era uma chamada democracia direta. O que nós tínhamos é que aquelas pessoas que agora eram identificadas como cidadãs, elas poderiam participar das destinações dos orçamentos da polis e também decidir em comum acordo sobre o destino da polis, né? Seja nas questões militarizadas, seja nas questões ligadas aí a recursos, legislações, etc. É que nós sabemos que a democracia, por mais que nós nos orgulhemos como ocidentais de termos desenvolvido aquela frase famosa do Churchill, né? A democracia é o pior regime de todos, fora todos os outros. No sentido de que nós não inventamos nada melhor que a democracia. Ela é cheia de problemas, mas ela ainda é o melhor que nós temos. Então, a democracia, na sua origem, ela acaba, como nós sabemos, mesmo que ampliando um espaço de poder a um número bem maior de pessoas, ainda assim uma grande minoria da população em Atenas. Né? Cerca, aí depende do momento da democracia, mas em torno aí de 15%, no máximo 20% da população. Né? No máximo, portanto, está pulando, assim. Porque nós sabemos que a democracia ateniense era uma democracia ainda assim excludente. Podia participar da democracia apenas homens atenienses, maiores de idade, proprietários. Então, estão fora da democracia mulheres, crianças, escravos, estrangeiros, pequenos artesãos. Então, nesse sentido, e a democracia, a Wendy Brown vai colocar isso de forma interessante no texto, a democracia antiga, ela se pactuava, por mais que a ideia terminológica de democracia seja o que? Demos, kratos. Demos, povo, kratos, poder. Povo no poder. Mas que essa ideia de demos fosse muito não generalizadora, né? Não generalizatória, contemplava um número pequeno de pessoas, ainda assim a ideia de demos, kratos, o povo no poder, era um sentido que se atribui até hoje à ideia de democracia, o poder nas mãos do povo. Demorou muitos e muitos e muitos séculos para o desenvolvimento de conceitos que são semelhantes à democracia, que se confundem muitas vezes, como, por exemplo, república, tá? Res pública, né? Coisa pública, dialoga com a ideia de democracia. E essa ideia, efetivamente, do demos simbolizar a totalidade de pessoas. No início da democracia moderna, isso ela fala assim, é quando ela cita autores lá, Rousseau, Kant, Stuart Mill, quando ela vai falar lá no momento da democracia constitucional, do surgimento da democracia moderna, com a criação dos Estados-nação, fundamentalmente após as revoluções americana e francesa, portanto, século XVIII, século XIX, ainda assim, no início do desenvolvimento da democracia, seria assim, olha, o poder
para todos, mas não exercido por todos. Seria aquela ideia de que a burguesia, que agora dava as cartas na política, ela teria condições de deliberar melhor do que a nobreza e melhor que o clero, o que é o melhor para todos, mas quem vai dizer o que é melhor para todos, executar isso, seria ela, a burguesia. Então, somente assim nós podemos pensar numa dimensão de democracia no sentido mais geral, que nós atribuímos totalmente hoje em dia, a ideia do povo no poder, numa dimensão ligada aí fundamentalmente ao século XX, final do século XIX e século XX em diante. Então, ela vai querer dizer que até o início da democracia moderna, a palavra de ordem da democracia, principalmente lá nos gregos, era uma dimensão ligada à igualdade. Né? A filosofia grega, o pensamento grego, por mais que todos esses problemas que nós tenhamos, essas contradições que nós possamos observar, a ideia de igualdade é uma ideia bem presente na democracia, ou em outros autores que começaram a discutir a ideia de Estado, a ideia de democracia, a ideia de política, como, por exemplo, as teorias correntes marxistas, que vão falar muito em igualdade. Igualdade, igualdade, igualdade em termos econômicos, em termos de igualdade, em termos de oportunidade. Essa bandeira da igualdade ficou uma marca também muito alinhada no decorrer da democracia, mas ela vai tratar de forma explícita que a democracia moderna, essa adaptação que nós temos da democracia na modernidade, ela abandona a ideia de igualdade, a não ser que se nós falarmos em igualdade perante a lei, seria aí o limite da ideia de igualdade, não no sentido de proporcionar condições econômicas igualitárias, mas sim no sentido de trabalhar legislações comuns a todos que atuariam em pé de igualdade. Mas nós sabemos que o amuleto fundamental da democracia moderna é a ideia de liberdade. Né? Então, ela vai levar a esse ponto. Ora, se nós temos uma implicação geral da democracia moderna com a ideia de liberdade, agora nós temos que problematizar o que vem a ser dentro dessa liberdade, dessa democracia, o que seria a ideia de liberdade. Então, ela vai colocar exatamente no mesmo ponto, a partir do momento em que ela não fala isso explicitamente no texto, isso é mais uma interpretação minha, e também alinhada a outras leituras que eu tenho dela, por mais que a democracia, hoje em dia, ela acabe sinalizando como um significante vazio exatamente porque nós não sabemos muito bem o que significa esse tal de povo no poder. Nós analisamos a história e vemos que o desenvolvimento da história, a democracia sempre se mostrou deficitária, mas nós nos valemos ainda do conceito de democracia, nós, no sentido geral, tanto aqueles políticos que eu citei para vocês, que falam em democracia, mas na prática sinalizam movimentos visivelmente contrários a ela, seja no ponto de vista intelectual, de construções que falam, ela cita aí Jacques Derrida, Democracia por Via, o Jacques Rancière, o ódio à democracia, todos os movimentos que nós estamos vendo assim, nós temos que fazer ressurgir a democracia ela está em frangalhos, a democracia acabou, tudo. Então, ela acaba, como nós temos uma problematização em definição do que vem a ser a democracia, do que vem a ser a liberdade dentro da democracia, ela acaba se tornando aí esse significante vazio que nós precisamos pensar sobre o que fazer dentro desse significante vazio. Depois de ela fazer essa introdução sobre a democracia como um slogan retórico, a democracia como um significante vazio, usando aí essa discussão e questionando esse tal poder do demos. Né? O que seria esse poder do demos? Se a democracia, no segundo ponto do artigo dela, se a democracia, ela, no próprio nome, apesar de todas as contradições, ela acaba ainda trazendo consigo nas narrativas retóricas diante dela a ideia do povo no poder, seja daquelas pessoas que estão dizendo que a democracia está em frangalhos, que é necessário ressurgir a democracia, é necessário retomar a democracia, ou seja naqueles discursos contraditórios que eu havia citado anteriormente, fica ainda nebulosa essa dimensão de pensar o que seria essa tal atuação do povo. E aí, no terceiro ponto do artigo dela, ela vai entrar em elementos que aí, para mim, fazem bastante sentido naquilo que nós falamos semana passada, naquela introdução geral que eu tentei conduzir semana passada. Ora, nós estamos, na verdade, vivendo um movimento, por mais que talvez seja impossível nós falarmos em um momento na história, pelo menos do mundo ocidental, de uma consagração da democracia,
A democracia se demonstrou efetivamente, realmente, um amuleto construído, seguro, que nós possamos ter identificado, porque ela sempre acabou circunscrita em uma série de problemas, contradições. Ainda assim, ela vai alinhar que daquilo que, mesmo apesar de reconhecer os problemas da democracia, ela também reconhece que nós temos avanços em relação a ideais democráticos que são mais ou menos compartilhados pela ciência política ou pelo mais ou menos um sentimento comum do que as pessoas querem sinalizar quando falam em democracia, certo? E ela vai demonstrar, naquele ponto onde ela fala de desdemocratização, como esses avanços construídos, seja pelos ideais dos pais fundadores, lá desde Aristóteles e até os modernos, aí Tocqueville, Marx e tal, nós começamos a perceber um horizonte de cada vez mais fragmentação ou desdemocratização dessa democracia já esfacelada, a partir de um movimento daquilo que é um fio condutor da nossa discussão que eu trouxe semana passada, que é a ideia de neoliberalismo, ou racionalidade neoliberal. Semana passada eu tentei trazer para vocês, quem não esteve conosco pode dar uma olhadinha nessa parte, que vai nos acompanhar bastante também, principalmente na análise dessa obra da Wendy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo, o ponto que diz respeito a como não podemos entender o neoliberalismo como uma faceta do liberalismo, como algo assim, digamos assim, é um descomprometimento crítico e analítico, nós tratarmos liberalismo e neoliberalismo como se fossem sinônimos, se fosse a mesma coisa, né? O liberal, enfim. Porque, como eu tentei trazer semana passada, as teorias liberais, os pais fundadores, Adam Smith, Montesquieu, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, e os liberais mais contemporâneos, como John Rawls, Norberto Bobbio, que são liberais também. O movimento liberal, ele se rompeu, ele se insurgiu como um movimento, primeiro teórico, isso é interessante de análise, né? Nós tivemos, ao longo da história do mundo ocidental, práticas que vieram teorias depois. A democracia é um exemplo. A democracia foi colocada em prática lá por Solon, Péricles e Clístenes, e depois, lá no século IV, que o Aristóteles teorizou-a lá na obra chamada A Política. Mas o liberalismo ele foi primeiro uma construção teórica e depois foi colocado em prática. Nós vivemos num horizonte de absolutismo, mercantilismo, e aí nós percebemos lá, vimos que no desenvolvimento dos ideais liberais, que tinham muito fundamento, aquela ideia de que não fazia sentido no desenvolvimento das sociedades naquele momento, o poder concentrado na mão de um soberano, alinhado ao clero, que despotencializava o autointeresse individual das pessoas. Aquela frase que eu citei semana passada, clássica, do Adam Smith, né? Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro, do leiteiro que eu tenho pão, carne e leite na minha porta todos os dias. É por causa do autointeresse deles. Então, esse autointeresse é preciso ser permitido, ou seja, a ideia de livre mercado, e isso vai alinhar uma riqueza das nações, é o ponto central da tese dele, que envolve 5 longos volumes, e também envolvendo uma outra parte que eu falei semana passada, conduzi semana passada também, que o liberalismo econômico ele não pode ser dissociado do liberalismo político. Então, a liberdade de razão, a liberdade de pensamento, liberdade de credo, então são todos amuletos do liberalismo, exatamente num sentido, lá o grande pai fundador do liberalismo político, John Locke, vai estabelecer isso. Olha, nós temos um cenário que não contempla potencialidades de emancipação pessoal no modelo absolutista. Então, nós precisamos formar uma teoria do contrato social que garanta a propriedade privada. Mas isso não significa que aquela pessoa que aceita essa ficção chamada contrato social, que ao assinar o contrato social, ela vai admitir um estado de guerra de todos contra todos. Um estado de uma concorrência generalizada onde cada indivíduo é responsável por si mesmo. Então,
nesse sentido que a Wendy Brown vai trazer, alinhado a vários autores, aquele belo livro, A Nova Razão do Mundo, que eu citei semana passada para vocês, que vai tentar demonstrar isso. Né? O liberalismo tinha uma pretensão interessante, uma pretensão razoável, e também eu falei para vocês sobre liberalismo de esquerda, liberalismo de direita. Né? A ideia de alocar o liberalismo somente à ideia de direita, que é muito comum nós vermos isso, é um desconhecimento histórico, porque a ideia de esquerda e direita nasce com o liberalismo na Revolução Francesa, lá na Assembleia, onde jacobinos e girondinos, ou seja, direita e esquerda, todos liberais, todos burgueses, sentaram para discutir o futuro da França, pós o primeiro movimento da Revolução lá, na queda da Bastilha. E isso significa dizermos que é possível um liberalismo de esquerda, portanto. O que muitos autores vêm tentando demonstrar, e a Wendy Brown é uma delas, é que a narrativa neoliberal, que começa lá no final dos anos 30, em termos teóricos, e começa a se engatilhar em termos práticos nos anos 80, na experiência de Pinochet aqui na América Latina, e nas experiências de Margaret Thatcher no Reino Unido e Ronald Reagan nos Estados Unidos da América, paulatinamente numa narrativa de estabelecer uma retirada do Estado em termos de incumbências sociais igualitárias que nós acabamos, bem ou mal, tendo visto. No Brasil, não. Isso não aconteceu no Brasil. Mas na Europa e nos Estados Unidos, aquilo que nós chamamos de estado de bem-estar social. Né? Aquela ideia de uma dimensão de que o Estado ele é partícipe da responsabilidade social pelos seus indivíduos, no sentido de educação, saúde, enfim, de uma atuação em sentido de direitos humanos, dever positivo do Estado, né, que nós chamamos de direitos humanos de segunda dimensão, né, direitos econômicos, sociais e culturais, começa a se desmantelar por uma série de elementos ligados às crises do petróleo, dos anos 70, mais uma série de outras narrativas, enfim, mas que, a partir dos anos 80, então, paulatinamente vai dando corpo a uma narrativa neoliberal de estabelecer parâmetros economicistas cada vez mais intensos dentro da política. Certo? Então, é nesse sentido que ela vai colocar. E aí eu falei semana passada que a maior parte desses autores que eu tenho estudado, eles se valem daquela perspectiva que o Michel Foucault trouxe num dos últimos livros dele, chamado Nascimento da Biopolítica, que ele vai tentar analisar lá nos anos, do início dos anos 80. Né? Foucault morre em 1984, mas ele deixa essa obra, que são seminários, são aulas, né? Ele vai tentar analisar as correntes chamadas de neoliberais, ordoliberais, a escola de Chicago, a escola austríaca, que vai ser bem importante para a nossa análise depois no texto do Wendy Brown. Como o primeiro ponto deles era o problema do excesso de democracia, ou seja, o excesso de contemplação da política em relação aos interesses da sociedade como um todo, nesse parâmetro um pouco mais igualitário. Então, o que esses autores vão colocar que essa narrativa neoliberal vai introduzir como sintagma fundamental para nós pensarmos aquela ideia muito bem trabalhada pelo Foucault e muito reaproveitada hoje em dia por muitos autores, de que há uma narrativa o economicismo é tão presente, cada vez se tornando mais presente nas sociedades, isso Foucault foi dizer lá nos anos 80, né, pessoal? A ponto de trazer a narrativa ser introduzida em corpos e mentes das pessoas, a narrativa de uma subjetividade empresarialista no desenvolvimento da auto-ideia de si como empresário. A famosa ideia de empresário de si mesmo. Logo, isso tem repercussões drásticas na política, certo? Tem repercussões drásticas na política porque nós podemos analisar que, como a Wendy Brown traz no texto, né, cada vez mais nós vemos, por exemplo, CEOs ocupando espaços dentro da política. No Brasil, nós temos visto isso muito latentemente nos últimos tempos, né? Não, a nova política. Não, eu não sou um político. Eu sou da iniciativa privada. Então, eu sou lá um CEO de uma multinacional. Então, eu venho aqui para consertar elementos estatais, trazendo a visão de um gestor. Ou seja, tratando a coisa pública como a partir de elementos alinhados a próprios da dimensão privada. Então, é cada vez mais latente, tanto dentro dos governos,
essa ideia de custo, essa ideia de gestão, essa narrativa de que o Estado é o problema, essa frase clássica lá da Margaret Thatcher, né? O Estado não é a solução, o Estado é o problema, aquela frase monumental para nós entendermos essa questão, né? Não pergunte ao país o que o país pode fazer por você, sim o que você pode fazer ao país. Nós vemos essas frases da Margaret Thatcher sendo reproduzidas, basta prestarmos atenção por todos os cantos, né? O papai Estado, o que você pode fazer pela nação? Antes de perguntar o que o Estado pode fazer por você, o que o mundo pode fazer por você, pergunte o que você faz pelo mundo. Essa frase vem assim sutilmente colocada de uma série de outros elementos, de outras apresentações, né? Então, o Andrew Brown, por sua vez, vai destinar algumas linhas para colocar. Eu estou aprofundando um pouco mais aqui para ficar bastante claro isso aí. O que viria a ser essa narratividade neoliberal, essa subjetividade neoliberal que vai gerar implicações na política. Fundamentalmente na ideia de naturalização da concorrência e o universo como grande campo de caça. Eu gosto muito dessa terminologia. Nós vivemos, então, num horizonte onde cada um é responsável por si, e é tão potente essa órbita que ela acaba sendo praticamente inquestionada, não questionada pelas aquelas pessoas que sofrem os efeitos dessa racionalidade neoliberal. O exemplo que eu dei semana passada do motorista de Uber. Mas tudo por trás, toda essa dimensão do empreendedorismo, a empreendedocracia, como eu gosto de chamar, que acabou se tornando naturalizado cada vez mais e tornando aí alérgico tudo que soe social alinhado aí aqueles mais toscos falam é comunismo, aqueles um pouco menos toscos acabam alinhando qualquer iniciativa social a uma ideia de que não é papel do Estado e que isso vai gerar imposto. Então, o papel da narrativa neoliberal oficial economicista seria que o papel do Estado tão somente é garantir a livre iniciativa, porque nós vamos ver depois com o Andy Brown, né? Não existe uma ideia de indivíduo e nem de democracia nem de sociedade. A única coisa que é paulatível, que é dimensionável, é a liberdade de escolha de consumir do indivíduo. Essa é a antropologia da racionalidade neoliberal. Então, ela vai trazer isso. Então, quando a democracia, e ela vai colocar isso, ela acaba sendo alinhada a uma dimensão de poder muito relacionada ao povo como alinhado a essa dimensão economicista, né? Essa dimensão ligada aí a fatores econômicos, a democracia de mercado, como ela chama, isso vai tendo repercussões na liberdade. Porque isso eu falei num evento ontem, que era sobre Big Data e os efeitos do Big Data, da tecnologia na democracia, na política, de como essa racionalidade neoliberal ela acabou também desenvolvendo uma democracia que é representada muitas vezes tão somente, a Andy Brown disse isso no texto, né, como o ato de votar de 2 em 2 anos. É democrático o país se tem eleições. Então, não teria como se alinhar, se caracterizar estados como não democráticos porque foram eleitos, por exemplo. Um outro elemento que eu trouxe, que ela não traz no texto, mas eu acho interessante também, essa repercussão individualizada de democracia, de liberdade de consumo, alinhado totalmente a isso, né? Liberdade de consumo, toda essa dimensão que foi trazida, acho bem interessante, que foi trazido ontem no nosso grupo de WhatsApp, aquela belíssima entrevista do Zygmunt Bauman, que tem a ver, sim, com a nossa discussão aqui, dessa ideia de como o mundo se tornou nessa individualização completa, permanente. Então, isso vai ter, acaba tendo repercussões nas relações mundanas, relações humanas, né? A nossa forma de se relacionar com os outros, ela acaba também tendo um jargão da economia, né? Eu vou investir nesse relacionamento. Né? Quem é que não falou isso nunca? Então, investimento é uma tecnologia econômica. Eu vou investir, quais são os prós e contras desse relacionamento ou dessa amizade? É tudo uma análise de balancetes, percebem? Então, também acaba nós tendo, além de termos uma democracia de espectadores que acabam reduzindo a democracia, essa ideia de votar
de 2 em 2 anos e não se comprometer nas verdadeiras discussões políticas, não tentar uma democratização maior, ou seja, um espaço maior de acesso ao povo das discussões mais importantes que lhe diz respeito. Também o que eu falava ontem é de como a democracia, ou a política, se comportou como objeto de consumo, né? Então, nós consumimos a política no sentido de o que é mais contemplado da política são os escândalos que o político A, ou B, ou C realizou para que nós possamos consumir isso de forma espetacularizada. Então, isso é uma dimensão totalmente assim desalinhada à ideia de política no sentido de pluralidade, de bem comum, todos aqueles elementos que nós poderíamos associar à democracia, certo? Então, essa política como objeto de consumo não é no sentido de que ela é reduzida a esse campo de significados e também fragilizada em relação aí ao que a caracterização da democracia como esses elementos de votar e que também essa ideia de que o povo indiretamente participa da legislação, então ele tem a autonomia, ela fala isso bem no texto, né? A autonomia, o pensamento do Immanuel Kant, a autonomia da vontade, a autonomia seria autonomos, a capacidade de determinar as normas a si mesmo, ou seja, ter a liberdade seria essa dimensão de uma autocompreensão de si para guiar as suas ações. Como se isso lá, como Kant pensou no século XVIII, fosse suficiente para nós pensarmos hoje em dia. As pessoas teriam essa autonomia de quando elas reelegem um político X, que ele representa efetivamente os interesses dessa pessoa, exatamente porque a democracia ela se tornou um campo de espectadores consumidores que acabam votando naquele candidato que é mais espetacularizador, aquele que fala melhor mal do outro, aquele que tem mais uma bandeira de ódio contra determinada ideologia, determinado político. Então, nós sabemos o quanto o ódio é um afeto político muito mais agregador, gera muito mais união do que a compaixão, por exemplo, o amor, sei lá, qualquer outro elemento que nós poderíamos colocar nesse sentido. E aí, então, ela vai chegando ao final do texto, tentando demonstrar como nesse horizonte de uma democracia economicista, de uma democracia num reduto de empresários de si mesmo, numa democracia alinhada somente à ideia de que o governo é democrático se ele possibilita eleições de 2 em 2 anos e ponto, de que as pessoas têm mesmo essa autonomia de escolher os políticos que melhor representam os interesses do povo, ou os seus próprios interesses, que daria mais ou menos o mesmo. Como nós lidarmos com esse movimento, esse momento, que tem a ver com a racionalidade neoliberal, de uma circunstância totalmente fragmentada de desdemocratização. E aí ela vai entrar para mim no ponto mais importante do texto, né? Ora, se essa narrativa neoliberal nos conduz a cada vez mais alienação e cada vez menos interesse na participação política, no sentido assim existencial, porque a política virou um reduto de consumidores e espectadores, né? Mas nós concordamos lá em cima de que a democracia liberal, a democracia moderna, ela acabou se alinhando à ideia de liberdade. Como é que nós podemos resgatar uma ideia de liberdade dentro desse espaço de democracia tão pulverizado, fragilizado, fragmentado? Aí ela traz lá no final uma questão que é bem interessante a gente pensar. É claro, nós podemos pensar de uma forma que faz sentido. O Estado moderno não possibilita é bem comum essa análise, né? O Estado não possibilita uma dimensão de emancipação pessoal a ponto de tornar pessoas críticas o suficiente para terem um interesse na participação política de forma mais estridente, de forma mais intensa. Então, para que as pessoas se importassem mais das decisões políticas que envolvem direitos trabalhistas, que envolvem questões ligadas a fatores econômicos multinacionais, a questões ligadas a interesses bancários e tal, seria importante o desenvolvimento de uma certa educação crítica, muito mais do que uma educação formal, que capacitasse essas pessoas e incentivasse elas a participar da política. O problema é que quanto mais se sabe de política, né,
isso menos interessa os políticos. Tá? Então, quem tem mais interesse em que não se saiba nada de política são os políticos. Sabemos disso. Porém, ela traz uma outra pergunta que é muito interessante. Ok, esse problema da educação na política é bem comum, o quanto nós convivemos e cada vez mais e vemos situações de pessoas sustentando absurdos, sustentando narrativas violentas, narrativas aí até proto-neofascistas, e reivindicando o direito à democracia de ter uma liberdade de expressão, por exemplo. Porém, ela traz um outro ponto. E se talvez, quem sabe, de repente, as pessoas não querem ser livres? Né? Vamos supor assim, uma outra forma de pensar a questão da liberdade com a democracia. Né? Uma coisa é exatamente isso, as pessoas não terem condições para o exercício da liberdade, que é fundamental para o esboço de democracia que nós pensamos em comum aqui. Isso nós podemos concordar de forma facilitada. Então, nunca teve, na história da democracia, na história do mundo ocidental, pelo menos de 2.500 anos para cá, um desenvolvimento de uma sociedade efetivamente capacitada e incentivada à participação na política de uma forma muito mais elaborada. É claro que nós podemos pensar que é diferente a relação com a democracia na Dinamarca do que no Brasil, na Finlândia do que no Brasil, ou em outros países de déficit democrático intenso. Mas nunca existiu, assim, tamanhamente incentivo a isso. Mas, porém, a outra forma de perguntar sobre isso, e se quem sabe, de repente, é que as pessoas não querem ser livres. E agora nos buga, né? Agora nos colocam uma zona de tensão bem mais intensa. Né? Porque envolve uma série de fatores, envolve uma série de questões de dinâmicas de vida cada vez mais acelerada que nós temos. E o Zygmunt Bauman vai falar sobre isso também, né? Essa vida líquida. Mas também, ao mesmo tempo, numa dinâmica que nós não temos tempo para querermos participar de decisões importantes para nós. E também, ao mesmo tempo, faz parte também da existência humana, como diz o Sartre. Eu gosto muito do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, do século passado, que trabalhava e discutia a existência a partir da liberdade, do quão problemático é aquela ideia de que muitas pessoas... É um fardo, é uma responsabilidade muito grande ser livre. É preciso uma emancipação pessoal e uma certa coragem existencial muito intensa para ser livre. Porque aquelas pessoas que é mais fácil deixar alguém decidir por nós, seja por preguiça, seja por incapacidade intelectual de ser livre, ou seja por fraqueza. Não é? Deixar alguém decidir por nós. Então, quem tem grandes problemas assim de não saber ser livre, acaba vivendo por procuração. Assina a procuração e alguém decide por mim. E aí isso vai ser um receptáculo muito mais intenso para discursos daquelas pessoas que têm uma carência existencial, que precisam de alguém para dizer o que elas podem ou não, devem ou podem fazer. Né? E aí tem uma dimensão de idolatria. As pessoas que acabam se cooptando, por exemplo, a um Führer, que acabam sendo vistas, né? Aquela pessoa que foi sempre renegada, que foi sempre ridicularizada e tal, etc., e ela acaba vendo, num discurso de ódio, por exemplo, um sentido de existência da qual ela daria a vida por aquilo. Né? Eu recomendo para vocês um documentário, não sei se alguém já viu, um documentário da Netflix bem interessante, acho que é da Netflix, eu vi na Netflix, acho que tem ainda lá, que é sobre a Terra plana. Alguém já viu? Eu vi isso daí. Eu vi. É um documentário muito bem feito, e é um documentário assim que no final ele entristece, claro que ele mostra, assim, é interessante saber, pessoal, tem um Tinder de terraplanistas, tá? Tem encontro internacional de terraplanistas. Vale muito a pena ver, a Natasha. Desculpa te interromper, professor, mas é que se tu assiste o documentário, e eu não sei se algum de vocês conhece algumas pessoas que têm teorias próximas a essa Terra plana pessoalmente. É muito difícil essas pessoas quererem ouvir algo contrário. É muito difícil fazer as pessoas tentarem e escutarem até o final uma teoria que tenta tirar a idoneidade da ideia delas. O mundo, assim, ó, ficou de um jeito. Se tu vê aquele documentário, tu começa até a se questionar, mas onde é que a gente vai parar, sabe? Olha, é bem interessante o documentário.
Isso aí. Eu concordo, Pamela. É muito difícil quando tu convive com alguém próximo, assim, que tem umas ideias muito absurdas. Principalmente hoje em dia, com toda essa questão do governo Bolsonaro e tal. Nossa, tipo, mesmo tu tentando falar, sabe, não tem, parece que é impossível tu ter um diálogo, assim. Exatamente esse é o ponto que vocês estão trazendo, a Natasha e a Pamela trouxeram. Exatamente esse é o ponto que eu estava querendo falar. O documentário, ele fica nessa questão anedótica, assim, que a gente fica assim, como é que os caras tentando provar, assim, os experimentos científicos, entre aspas, toscos, que tanto que para eles demonstram, mas também, assim, demonstrar lá a reunião dos terraplanistas, a treta, a reivindicação de quem é a grande autoridade na Terra plana, mas ao final o documentário ele mostra também que os adeptos dessas teorias da conspiração mais absurdas, eles têm uma marca de personalidade muito forte, que é aquela ideia que aí acho que dialoga bastante com o que vocês falaram sobre o bolsonarismo, por exemplo, é aquela dimensão de pessoas que foram a vida inteira não ouvidas ou ridicularizadas e de repente agora elas são ouvidas e elas têm uma sensação de pertencimento a algo. É por causa dessa sensação de pertencimento a algo que é tão difícil de abalar isso. Porque abalar essas estruturas não tem a ver conosco aqui, que estamos debatendo aqui direitos humanos, democracia, sei lá, no sentido de que isso aconteceu comigo milhares de vezes, seguidamente acontece, em que eu me deparo com um argumento e mudo completamente a minha opinião, ou então relativizo a minha opinião, considero o argumento porque ele é compatível, assim, em termos de uma racionalidade. Agora, tem a ver com o que eu estava tentando falar antes, quando as pessoas têm uma incapacidade de serem livres e elas acabam sendo receptáculo para adorar algo que diga a elas o que dizer, porque elas se sentem pertencidas, muito nessa dinâmica do ódio, muito dessa dinâmica de agregação. O perfil daquelas pessoas que estão naquele documentário era todos assim, tipo, poucos amigos, relacionamentos com a família falidos, relacionamentos com amorosos, afetivos falidos, e acabam encontrando elementos ali para se colocar nessa posição de que é tudo uma teoria da conspiração da NASA. Eu gostaria de entender qual o interesse, quem é que ganha dinheiro, supondo que a Terra não fosse redonda e tal. Mesma coisa que nós vemos hoje em dia com o movimento antivacina também, que vem crescendo cada vez mais, não digo só no Brasil. Professor, a dificuldade de argumentar com essas pessoas é justamente porque elas sempre caem em alguma teoria da conspiração e aí não tem como argumentar, porque daí não faz mais sentido. Exatamente. Mas eu acredito, desculpa, mas eu acredito que às vezes eu acho que por mais insana que a teoria possa ser da pessoa, às vezes também ficar se negando a ouvir não vai realmente levar a algum certo debate, sabe? Tipo, eu posso não concordar de verdade com muita coisa que a pessoa tá falando, mas se eu fechar demais a minha mente, talvez eu também não possa abrir para certas outras coisas, porque às vezes, querendo ou não, ouvir um pouco de insanidade, sabe? Não sei, talvez possa abrir para outras questões, outros questionamentos da vida. Eu acho que a mente aberta é uma coisa que falta muito hoje em dia em muita gente, porque acho que cada um tem uma opinião e seus princípios, e isso é muito bacana. Mas na hora de debater com alguém que tem uma opinião e uma ideia diferente, é muito difícil, porque ela leva pro pessoal. E aí tu não consegue, porque daí até tu não pode conseguir ter novas coisas, sabe? Novas opiniões, entendeu? Perfeito, Helena. Perfeito, Helena. Quem diz algo nesse sentido, se quiser uma referência exatamente da tua ideia, é um grande liberal importante na história do liberalismo chamado John Stuart Mill, num livro chamado On Liberty, né, da liberdade. Ele vai dizer exatamente isso. Ele é um liberal lá do livro do século XIX, que vai tentar traduzir nesse sentido de liberdade de expressão. Ele vai falar exatamente isso. Mesmo quando é uma ideia absurda, eu preciso me colocar ao diálogo e ouvir essa pessoa e dar espaço a ela, não ceifá-la exatamente por uma questão de liberdade de expressão, e também no sentido de que eu me colocar num espaço de deliberação com essa pessoa, eu estou possibilitando a talvez ela me convencer, porque de repente soa para mim no primeiro momento tão absurdo, mas eu estou dando voz a ela, e mesmo que seja absurdo, eu dialogar com ela também acaba sendo um instrumento de uma perfectibilização dos meus próprios argumentos. Até uma questão de respeito também, né? Então... Sim, exato, uma questão de respeito. É uma questão de respeito porque ela tem o direito a expressar, a se expressar. Sim. Tá?
Também é uma questão de humildade, no sentido de que, claro, a gente está falando aqui sobre terraplanismo, que daí complica um pouco, sim, né? Sim. Mas assim, no sentido de humildade, no sentido de que, de repente, ela tem algum elemento que eu não tinha percebido e talvez ela tenha em consideração, mas também é um elemento no sentido de melhorar os nossos próprios argumentos. Então, se nós vamos Mas eu tentar digo falar... isso principalmente em questões políticas, hoje em dia mesmo. Sim. Principalmente em questões políticas, que eu acho que acontece muito. Sim, Então... eu concordo totalmente. Numa discussão política que envolve, aí, por exemplo, questões de aplausos a governos antidemocráticos, eu acho que é necessário uma tentativa de diálogo para tentar sensibilizar essas pessoas, no mínimo. O problema maior é quando nós temos ideias que são letais, né? Quando nós temos difusão de ideias que geram prejuízos reais na existência das pessoas. O cenário de pandemia atual é muito claro isso, né? Muito complicado, e falo por mim isso, né? Eu me coloco numa posição de diálogo, muitas vezes, com circunstâncias que eu acho do mesmo nível do terraplanismo, por exemplo, pessoas que dizem que usar máscaras é contra a liberdade, sabe? O direito que eu tenho de contaminar as outras pessoas. Então, quando chega no momento, principalmente quando o argumento, entre aspas, da parte contrária é carregado dessa belicosidade, dessa violência, essa soberba, nesse sentido de também ela não aceitar a problematização relacionada a isso, aí dentro de um espaço de pluralidade é um pouco mais complicado, e parece, porque essa opinião dessa pessoa, depois de uma primeira tentativa, segunda, terceira, quarta, de tentar expor para ela o quanto de repercussões isso pode gerar na vida de outras pessoas, o movimento antivacina, por exemplo, chega um momento em que aí também a argumentação fica um pouco delicada, e aí talvez um movimento de maior resistência seja legitimado. Resistência argumentativa, quero dizer. Sabe? Então, é claro que Terra plana acaba tendo repercussões pequenas na vida das pessoas, tipo a luta das pessoas em prol de provar como a NASA mentiu para a humanidade, de que a Terra não é redonda, acaba tendo poucas implicações. Agora, movimento antivacina, sim. Então, isso Oi. Isso também é muito no que o texto dela fala, de que hoje a democracia, né, o vazio de democracia, ela vai sendo deteriorada pela própria democracia. Porque as pessoas que falam isso, elas vêm e falam, não, o meu movimento democrático tem um discurso de ódio. Exato. E o grande ponto é justamente qual é a moldura, qual é o limite, até onde tu pode ir nessa democracia. Porque tu não pode também restringir muito. Sim. Porque quem é que vai restringir? Em primeiro lugar, quem vai restringir? Esse eu acho que é o grande problema, quem vai restringir. Mas, ao mesmo tempo, não pode deixar livre ao ponto que a gente chegou, né? A gente chegou num ponto que talvez a gente tenha pecado, acho que provavelmente a gente pecou no passado, de alguma forma, para deixar um governo tão autoritário e tão longe. Sim. Então, eu imagino que hoje a grande questão desses regimes democráticos é como bloquear a própria democracia dentro da democracia, nessa contradição. O Eduardo tocou bem aqui no paradoxo da tolerância do Popper, né? A democracia entraria num curto-circuito, né? Se nós tolerássemos um discurso antidemocrático viabilizado pela própria democracia, né? O que viabiliza a liberdade de expressão irrestrita, que seria a democracia, um discurso que tente aniquilar a democracia, né? É bem comum no Brasil hoje em dia a gente vê isso, né? Não, eu tenho o direito democrático de dizer que o AI-5 era legal. Então, se viesse o AI-5, tu não teria mais direito de dizer talvez o que está dizendo. Então, é exatamente esse o paradoxo da tolerância do Karl Popper. Quem diz isso muito bem também, lá no século XVII, XVIII, foi um liberal bem importante chamado Thomas Paine, né? Um outro argumento que dialoga com o Eduardo, com o paradoxo da tolerância do Popper, que também não seria possível um discurso que tentasse efetivamente propor uma ditadura, porque estaríamos também decidindo pelas gerações futuras. Então, se a democracia é um bem geral que envolve a participação na política do povo, ou da maioria, sei lá, nesse problema que nós estamos analisando aqui, se nós sustentarmos
dentro de uma ideia de política, a possibilidade da aniquilação da política, ou seja, a pluralidade, porque um regime autoritário, ele é a política no sentido etimológico da palavra, diz respeito àquilo que a Hannah Arendt chama, né, o espaço de pluralidade, o espaço lá das deliberações na Ágora, do povo lá deliberando, lá em Atenas e tal, o que seria melhor. Então, também estaria gerando, além do problema do paradoxo da tolerância do Popper, mais esse outro problema que é poder estar decidindo em nome de gerações futuras que vão viver uma ditadura com base em circunstâncias que a geração atual proporcionou. Então, isso é fundamental, acho. Mas esse ponto que foi trazido, em 2019, eu dividi uma cadeira na especialização da PUC lá com o professor Leandro Carnal, uma cadeira sobre crimes de ódio, que era bem especificamente esse ponto. E aí eu tendo a analisar, estudei bastante naquele momento, e li algumas coisas que me fizeram assim quase que concordar com a ideia de liberdade de expressão total e restrita. A não ser que nós tenhamos especificidades dentro da cultura ou dentro das circunstâncias históricas daquele país que possam vir a catalogar explicitamente o que é discurso de ódio. Como, por exemplo, no Brasil, o que nós temos explicitamente, né? A questão do nazismo, a apologia ao nazismo. Nós temos um caso clássico lá de 2004, o caso Evangler, decidido pelo STF em 2004, de um livro que foi publicado negando o Holocausto, um gaúcho, inclusive, Evangler, livro provando, dizendo que é uma maior mentira da humanidade, que o livro foi censurado, né? Foi considerado crime. Temos uma lei específica que fala sobre isso, né? Sobre apologia ao nazismo. E também nós temos aqui no Brasil questões ligadas aí ao racismo como crime imprescritível, etc. Agora, é muito delicado o que a Camila te colocou, né? É muito delicado nós tratarmos crimes de ódio ou expressões de ódio em sentido abstrato. O que seria? O que seria? Como é que nós poderíamos articular isso de forma jurídica sem correr o risco de que isso pode se voltar contra nós, num certo momento? Na realidade, assim, eu acho que o problema não é nem a questão do crime em si, eu acho que a problemática é mais no ambiente democrático, como, por exemplo, um deputado que deliberadamente atenta contra a democracia e ele fala deliberadamente, eu acho que a ditadura é melhor para o Brasil. Eu acho que o AI-5 seria uma boa. Eu acho que restringir liberdades hoje na pandemia tem que ter o estado de sítio. O que fazer diante na democracia? Sim. Enfim, eu acho que não tem muita resposta ainda, né? Eu entendo que dentro do campo argumentativo, esse discurso precisa ser atacado. A questão é jurídico, né? Quando alguém, é muito comum, eu vejo isso em grupos, né? Quando alguém fala um absurdo desses e essa pessoa é atacada argumentativamente, alguém vem dizer, mas isso é censura, está censurando? Não, estou argumentando. Então, se eu estou me valendo contra um posicionamento que eu discordo e tu está dizendo que eu estou censurando, na verdade, tu que está me censurando. É muito comum isso. Agora, o que fazer é mais no horizonte do direito, jurídico, né? Como é que nós legislar sobre isso? Eu me lembro eu estudando para isso nesse momento dessa disciplina com o Karnal, eu me lembro de um texto muito interessante que eu li sobre a atuação da Suprema Corte em relação a discursos de ódio, crimes de ódio, supostamente. Né? Um exemplo bem interessante, que na Universidade de Stanford, ou de outra universidade, que eu não me lembro, Ohio, sei lá qual era, que quando os Estados Unidos estabeleceu políticas de cotas raciais, começou aquela discussão bem comum no Brasil, né? Meritocracia, porque o cotista negro e tal, bem que envolve assim, no Brasil bem fortemente racismo e tal. E aí essas duas universidades estabeleceram um código de conduta. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E a Suprema Corte americana cortou, dizendo que isso era contra a liberdade de expressão. No primeiro momento que eu li isso, eu fiquei assim, nossa, Suprema Corte escrota, que não sei o quê, que isso e aquilo outro. E aí o argumento é bem interessante, no sentido que a gente pode apropriar para o Brasil, que é o que o Júlio, não me lembro o nome do historiador. Por exemplo, assim, a discussão sobre cotas no Brasil, lembre-se dela, depois da DPF 186, lá, que o partido DEM entrou com a DPF 186
contra a UNB, que queria estabelecer cotas para raciais e tal, entrou com uma DPF, e aí percebam que os dois lados chamavam a política de cotas de racista. Os pró-cotas diziam que o Brasil vivia em um mundo de racismo estrutural e não sei mais o quê, e aí então nós precisávamos ter aí uma certa compensação histórica no sentido de acesso à universidade, certo? E os anticotas diziam que diferenciar negros e brancos era racista, certo? Então ambos tinham o mesmo argumento. Então o que seria melhor? Nós eliminarmos a possibilidade dessa discussão, dizermos assim, ó, não é possível discutir. Se nós fizéssemos isso, a consequência seria nós perdermos a discussão política em torno das cotas. Entende? Essa é a ideia. Por isso que é muito... quando a legislação vai tentar estabelecer o que é e o que não é passível de uma liberdade em termos de discurso, dentro de uma legislação, precisa ser muito específico. Exatamente o que, por exemplo, lá na Alemanha, negar o Holocausto é crime. Né? Agora, eu me lembro de uma decisão, há uns 2 anos atrás, estapafúrdia, de uma juíza, não me lembro de qual área, que ela identificou como crimes de ódio uma movimentação que dizia que feministas, isso e aquilo outro. Então, por mais que eu ache absurdo os discursos que eram misóginos, transfóbicos, etc., essa decisão judicial em abstrato, poderia dizer assim, condena as pessoas que falaram isso em nome do princípio da dignidade da pessoa humana. Depois, no futuro, pode se voltar contra nós. Isso que eu estava querendo dizer também, né? Então, daqui a pouco, quem toma as rédeas do poder vai dizer assim, um discurso comunista é um discurso contra a política, então qualquer cara que vai lá e fale, usa a camiseta de Che Guevara, pode ir preso, sabe? Então, é nesse sentido. Então, realmente, análise demanda especificidades e muito cuidado para não... Eu concordo com o paradoxo da tolerância do Popper no sentido argumentativo e no sentido assim que a liberdade de expressão deve ser contemplada e no sentido da liberdade de resistir em relação a discursos de ódio, do ponto de vista político, argumentativo. Agora, do ponto de vista jurídico, o furo é mais embaixo, bem mais embaixo, né? Nesse sentido. Que mais, pessoal? Fomos bem longe, né? Entramos bem na discussão aí, mais um... Sora, eu tenho uma pergunta, de uma coisa que tu falou mais para frente, assim, que tu falou que a liberdade econômica era diferente da liberdade política. Só que daí ela critica o capitalismo de uma forma que afetasse a democracia política de hoje em dia. Não sei se eu interpretei errado o que ela falou, eu posso estar interpretando muito errado. Porque ali da desmocratização, ela fala que um dos pontos que reduziu a democracia foi o capitalismo, assim, pelo que eu interpretei, assim, eu posso estar errado. Então, assim, eu queria te perguntar se é isso mesmo, ou se não é uma coisa meio contraditória, enfim. Conhecendo bem, a gente poderia pegar o trecho lá específico que a gente está falando, mas assim, conhecendo melhor assim a obra dela, quando ela está falando em capitalismo, ela não está falando exatamente do liberalismo, né? Ela está falando do que o capitalismo se transformou hoje em dia. Alguns autores chamam de tecnocapitalismo. Hoje em dia também se fala em capitalismo de algoritmos, né? Quando os algoritmos são tão robustos nessa dimensão do desenvolvimento do capitalismo. Mas o que ela está falando mais é no sentido de que o capitalismo mais no sentido do capitalismo neoliberal. Dessa guinada que o liberalismo... É claro que nós eram perceptíveis críticas ao capitalismo desde que o capitalismo surgiu, enquanto tal, porque ele sempre foi produtor de desigualdades, mas aqui eu imagino que ela esteja falando no sentido do capitalismo economicista e mais alinhado à dimensão de neoliberalismo. Porque o liberalismo, ele, como eu falei na semana passada, né, nós pegarmos assim, autores, muitos deles vão ter uma atenção maior ao liberalismo econômico, mas muitos deles vão ter uma atenção maior ao liberalismo político, certo? Então, esse liberalismo político no sentido de liberdade de expressão, o John Stuart Mill, que eu citei, Jeremy Bentham... O professor, então, me parece que ela fala também as empresas ganharam poderes a nível político, né?
Isso, por isso mesmo que eu acabei relacionando ao capitalismo, porque... Isso, e a enfim, internacionalização, a globalização levou poderes de um país sobre o outro, e aí isso tudo afetou as democracias. Isso, quando ela fala pelas tantas em soberania, na soberania desenvolvida lá na Paz de Westfália, 1648. só que ela fala de uma forma negativa, não sei, aí eu queria entender o porquê disso, né? É que eu acho que a questão é que é que o Eu posso estar capitalismo... generalizando, talvez, não? É que o capitalismo não é sinônimo de liberalismo, né? É Não, claro que isso sim. ela fala de uma forma negativa exatamente a forma como a inserção da dinâmica neoliberal, economicista, a partir de multinacionais e tal, ganha espaço dentro dos governos, ou até mesmo multinacionais que têm mais poder que os próprios governos. Então, nesse sentido, sim, ela é bem crítica a esse capitalismo. E isso afasta o poder mais e mais do povo, no final das Isso, contas. exatamente. Isso acabaria afetando mais e mais, distanciando mais e mais o demos desse espaço de liberdade e fragilizando. Mas são essas empresas que trazem, de uma certa forma, algum desenvolvimento no país? A questão é que... É uma boa pergunta para a gente analisar. A questão é que muito mais não é alinhada, sim, primeiro, como nós podemos ver hoje em dia que interesses de multinacionais se sobressaem aos interesses dos estados. Então, muitas multinacionais têm muito mais ímpeto e faz parte da racionalidade neoliberal essa ideia, que nós vemos a todo instante. Não, nós temos que privatizar tudo e nós temos que cada vez ter menos direitos trabalhistas, porque daí mais empresas vêm. Mais empresas vêm. É verdade isso? Pensem comigo, meu exemplo que eu sempre dou. O nosso capitalismo deixou de ser um capitalismo industrial. Nosso capitalismo é um capitalismo financeiro. Tá? Se vocês ganham na loteria 500 mil reais, tá? O que vocês preferem? Pegar esses 500 mil reais e colocar como lá, comprar títulos da dívida, títulos do Tesouro Nacional, que é um investimento assim seguro de um rendimento XYZ e tal, investir em ações com planejamentos assim, de coisas assim mais conservadoras, mas que vão dar um rendimento, esses 500 mil reais, ou se vão abrir uma empresa e assumir o risco em cargos trabalhistas, etc. É que daí vai depender do perfil do investidor, né? Tem aquele que vai depender de cada um. agressivo e o que é mais conservador. Claro, exatamente. Claro. É que é uma coisa que não depende muito, não tem como dizer qual vai ser a certa ou errada dessa questão também. Não, mas aqui meu ponto acho que não ficou claro ainda, porque eu tentei usar esse exemplo. O que a maioria de vocês faria? A ideia seria assim, vocês têm o dinheiro na mão. A ideia de vocês é mais vocês irem para um capital especulativo ou vocês tentarem... O que é a tendência geral? Estou julgando. O que vocês acham que é o mais comum? Ou vocês pegarem e investirem numa empresa lá e construir do zero? O mais comum seria eu investir o dinheiro de acordo com o meu próprio interesse, do meu objetivo. Tá. Então a gente está falando em pessoa física aqui, tá? Peguem empresas multinacionais. Peguem empresa multinacional. O lucro da Coca-Cola, a tendência do lucro da Coca-Cola, ou sei lá, enfim, é pegar o lucro e abrir várias outras Coca-Colas, ou eu pegar esse lucro e investir no capital financeiro. Esse é o ponto. O que ela está falando é sobre o capital financeiro e como as dinâmicas financeiras elas acabam, primeiramente, elas acabam sendo pouco tributáveis, né? Hoje em dia, e nós temos até os investimentos em ações do Brasil, eles acabam gerando montanhas de dinheiro e não são passíveis de imposto de renda, por exemplo, o rentismo que se fala. E também essa narrativa de que nós fragilizarmos direitos sociais vai vir fazer essas empresas virem para cá, é uma narrativa assim, que faz sentido aqui e acolá, mas fundamentalmente a tendência é da especulação ser uma trajetória mais comum dessas empresas, entende? Eu estou falando sobre isso exatamente por aquela questão de que as empresas que vêm trazer a prosperidade aos países, nesse sentido, assim, sim e não, porque, na verdade, o comportamento das empresas é um comportamento financeiro, muito mais do que industrial. Mas é que sempre vai ser voltado ao financeiro, que eu não acredito. Mas é que nós estamos vivendo uma outra fase, acho que é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Há alguns anos atrás, havia um grande incentivo para que as pessoas criassem indústrias,
criassem, Exato, é isso. fixassem, e de preferência nacionais. Só que agora o que acontece? As empresas que existem, elas são sanguessugas, digamos assim, de um modo bem simplista. Elas vão de um país ao outro onde se oferece os melhores benefícios para ela. E isso é uma tendência mundial. E isso está deixando a sociedade, de certo modo, um pouco doente. Porque um país que não oferece o que a empresa quer, ele vai ficar para trás. Exato, é bem por aí. Por isso que a China está tendo tanto problema, porque vários países estão vendo que ela está dominando o mundo em quase tudo. Isso vai ser uma grande ameaça no futuro. Se os países não tiverem suas próprias indústrias e conseguirem ser sustentáveis, eles se sustentarem dentro deles, eles vão sempre depender da China. E isso virou uma tendência mundial e a gente deixou chegar nisso por conta do início do capitalismo, que saiu lá do industrial e foi evoluindo, até chegar ao que nós temos hoje. É um pouco por aí. Tem um documentário bem interessante que tenta falar mais ou menos o que eu estou tentando dizer aqui, de forma bem didática, do Noam Chomsky, o cientista político e da literatura também, das letras, linguista, que é... como é que é o nome do documentário dele? Alguém bota no Google aí, Netflix, Noam Chomsky. Deixa eu ver aqui, deixa que eu ponho. Vale bastante a pena ver, porque ele traz à tona essa questão, né, do capitalismo financeiro, né? A capitalismo financeiro seria o capitalismo especulativo. Como interesses assim de meia dúzia de empresas pode se sobressair em relação aos interesses dos estados. Vamos ver como é que é aqui, já faço essa recomendação para vocês. Hacking for the American Dream. Esse documentário tenta falar sobre isso, né, em linhas gerais. Então, nesse sentido. Tenta colocar aí, tenta traduzir nesse sentido aí, como essa ideia de que, eu penso assim, pode ser a pior crise do planeta que nós tenhamos, né? Veja o lucro do Itaú, veja o lucro do Bradesco. Então, nesse sentido de como essa dimensão do capital especulativo acaba se sobressaindo muito mais aos próprios interesses dos estados. Temos vários exemplos sobre isso. Mas é exatamente isso que foi colocado pela Pamela, né? Um exemplo na Copa do Mundo. Não, mas eu acho que essa crise... Desculpa, eu tenho que falar, licença. Empolguei. Tu acha que essa crise que tu está dizendo mundial, tu acha que é só por causa do capitalismo e não também pela situação que a gente está vivendo? Não acho que seja só por causa do capitalismo. Eu não reduziria o capitalismo à ideia do capitalismo em si. A minha dinâmica aqui é muito mais ligada ao que eu friso chamar de racionalidade neoliberal. Porque o capitalismo ele vai beber lá do liberalismo, vai beber lá de... Tudo é neoliberalismo, então. Do neoliberalismo, eu acho que sim. Eu diria que... e nós vamos tentar analisar isso. É uma racionalidade tão potente, e nós vamos ver... O objetivo da obra que nós vamos começar a ver semana que vem é como o neoliberalismo ele se associa ao autoritarismo. É uma outra ideia que a gente não tocou ainda. Eu acho que sim. Eu acho que toda a discussão fundamental que nós temos que ter hoje em termos de política tem que estar em conta verdadeiramente o que é chamado de racionalidade neoliberal. Né? Não quer dizer que todo empresário é um problema. Na verdade, no Brasil, por exemplo, a maior parte dos empresários são pequenos e médios empresários. O problema é que nós temos, por exemplo, legislações que não incentivam pequenos e médios empresários e acabam sendo legislações que façam uma dinâmica empresarial em geral, que acabam fortalecendo grandes monopólios, e isso acaba gerando concorrência desleal, uma série de outros elementos. Mas eu sou totalmente favorável a legislações muito mais potentes e mais agregatórias no pequeno e médio empresário. Tá? Que é o que mais sofre, é o que mais emprega no Brasil, é o pequeno e médio empresário. Então, o problema para mim não é o capitalismo, não é nem o empresário, é uma racionalidade que é orquestrada por interesses de grandes multinacionais e acabam... maior problema para mim é como isso afeta a subjetividade das pessoas. As pessoas não questionam a racionalidade neoliberal. O mundo é assim mesmo, é tudo, nós somos todos competidores, e salve-se quem puder, e dane-se, se eu não dei certo, a culpa é minha, então os melhores sobressaem, um darwinismo social nesse sentido. Então, para mim, eu entendo que sim, o grande... e para mim, é por isso que eu tento sempre, eu tento ver a falta da valorização dos pequenos.
tu quer dizer? Oi? É a falta da valorização das pequenas empresas, tu quer dizer? Não só isso, né? Para mim é uma questão tão difícil de combater exatamente porque está incrustado na racionalidade das pessoas. Essa ideia do salve-se quem puder, e se a culpa deu errado, não é tão assim, nós precisamos de mais incentivos para pequenas empresas. Isso é uma parte da discussão. Essa é uma parte mais prática da discussão, que eu concordo, eu acho importante, mas o que eu quero traduzir é a grandiosidade do problema envolve nós mudarmos a forma como nós afetamos em relação ao mundo. Mais por aí. Que é tão difícil exatamente por isso, porque o inimigo é invisível. Essa racionalidade neoliberal que coloca todos nós como grandes competidores, que temos que intensamente nos colocar num cenário de hipercompetição e que vai gerar sofrimento psíquico, que é a parte final da nossa discussão de semestre, isso vai ter elementos nevrálgicos assim na sociedade doente, não sei quem foi usou a falar, um adoecimento da sociedade, exatamente esse é o ponto. Para mim não é especificamente qual política monetária específica, algumas coisas que para mim são bem flagrantes e evidentes, é evidente que nós temos que dar maiores incentivos aos pequenos e médios empresários, que hoje em dia não acontece, mas o que está por trás disso, o que é? Esse é o meu ponto, certo? Entendi. Obrigada, senhor. Então, pessoal, vou ter que terminar aqui. Está ótimo o nosso debate, mas eu tenho um compromisso, então a gente pode retomar essa discussão na semana que vem também, porque é claro que esse texto da Wendy Brown é mais aprofundado agora, vai tentar analisar aquilo que eu vou tentar sustentar, ela tenta sustentar, a gente vai pensar junto aqui, além dessa racionalidade competitiva, também, será que essa racionalidade neoliberal também comporta, também dialoga, também é convidativa a um cenário político autoritário? Esse é o ponto da tese dela. Certo? Então é isso aí. Certo, senhor. Semana Obrigada. que vem nós não nos vemos, né? Porque é feriado. Então, na outra semana ainda. Damos sequência. Bom feriado, Eu não consegui achar na Netflix aqui o documentário, não sei se tiraram, mas se alguém achar aí, botem no grupo lá. Do Chomsky? Pois é, que pena. Vou ver se eu acho também. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Tchau, senhor.